E aí pessoal ligado no Portal Capacitar, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Eric e a partir dessa videoaula a gente vai aprender manipulação de string. A gente vai aprender funções para manipular string, vai aprender como que uma string é armazenada em memória. E eu diria que essas videoaulas aqui, na verdade vão ser só duas, são mais para complementar um pouco do conhecimento de vocês. Alguns de vocês já devem até saber fazer manipulação de string, mas de qualquer forma é uma ajuda a mais aí para quem não sabe e para vocês fazerem programas um pouco melhores, vamos dizer assim, né? Bom, então basicamente o que é uma string? Ah, pessoal, lembrando também que estas videoaulas aqui mostrarão a manipulação de string apenas em linguagem C. Por quê? Porque no C++ eu posso utilizar as mesmas funções que eu uso aqui, os mesmos métodos que vocês vão ver aqui, vocês podem usar no C++, e no C++ algumas coisas são até mais fáceis de fazer. Mas se vocês quiserem depois também videoaulas sobre manipulação de string no C++, só deixar comentário aqui que a gente prepara para vocês também, tá? Mas é muito mais simples. E vocês podem utilizar os mesmos conceitos vistos aqui também. Então não será mostrado a manipulação de strings no C++ aqui, tá? Somente na linguagem C. Legal, o que é uma string? Uma string é uma cadeia de caracteres, ou seja, um vetor de caracteres. Então, quando a gente criava lá o nosso nome, char nome de 40 e pedia para o usuário armazenar o nome dele era uma string, ok? É uma string. E aí a gente vai entender aqui como que é o comportamento de uma string na memória, tá? Só para a gente conseguir entender como é que a gente vai fazer para manipular essa string quando a gente precisar. Então olhem só. Criei aqui um ponteiro chamado string e aloquei memória dinamicamente, só criando um vetor para 10 posições. Só para fingir conhecimento de vocês mesmo, quando alguém falar para vocês qual é o endereço, perguntar para vocês qual é o endereço de memória de uma string, lembrem-se que é sempre o endereço do primeiro caractere, tá? Então sempre o endereço de memória de uma string, assim como de um vetor, é o endereço do seu primeiro caractere, tá bom? Então o índice 0 de todo o vetor é o endereço do vetor, ok? Legal. Então aqui eu tenho meu vetor de 10 posições todo preenchido. E aí eu tenho no meio do meu vetor esse tal de barra zero aqui, ó. O barra zero ele é interpretado como o fim da parte relevante do vetor. Então é como se ele fosse um limitador. Aonde eu tenho o barra zero significa que vai ser o fim da minha string. O meu compilador entende como o fim da string. Então eu posso ter vários outros caracteres ali depois do barra zero. Mas o barra zero é entendido como o final da minha string. Então nada que vier depois dele será lido, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu nome, tenho o barra zero e tenho outros caracteres. Aqui eu mando exibir o conteúdo da minha string, libero a memória e dou um system pause. Ora, se barra zero é o final da minha string, se eu executar esse programa, ele vai exibir apenas isso daqui, correto? Vamos descobrir se é isso mesmo. Olhem só. Só exibiu mesmo o meu nome, porque ele encontrou o barra zero e entendeu que aqui é o fim da string. Se eu mudo o barra zero de lugar, ó, coloco um espaço em branco aqui, e aqui eu coloco o barra zero e executo o programa, ele tem que exibir até o y.
E é isso mesmo que acontece. Certo, pessoal? Então, barra zero é o limite, é o fim da string. Lembre-se sempre disso. Quando vocês precisarem percorrer uma string até o final, ou precisarem contar caracteres e não quiserem utilizar a função própria para isso que a gente vai ver aqui, lembrem-se do barra invertida zero aí, tá bom? Legal, então. Vamos ao próximo programa. Eu tenho aqui um programa que vai realizar a contagem de vogais de uma palavra. No caso desse programa aqui, vai realizar a contagem de vogais do nome. Então, olhem só. Uma variável do tipo inteiro chamada conta vogais e uma chamada i. Dois ponteiros, um chamado vogais e um string. Alocação dinâmica para o ponteiro string, tornando um vetor de 50 caracteres. Vogais também viram um vetor quando eu faço isso daqui, ó. Quando eu atribuo o valor diretamente a ele, ele já se torna um vetor com todos esses itens aqui, tá? Com todos esses elementos, ok? E fica com esse tamanho aqui, ó. Tá ok? Eu não preciso necessariamente fazer alocação dinâmica ou pré-definir tamanho. Quando eu crio um vetor, eu já posso até atribuir valor a ele, como é feito aqui, ó, em vogais. Peço o nome para o meu usuário, zero a minha variável conta vogais, inicio um loop para percorrer o nome do meu usuário até eu encontrar o fim do nome dele, crio uma variável chamada ch para armazenar cada caractere do nome dele, crio uma variável chamada j para ser o meu segundo contador. E aí, ó, o ch vai recebendo, né, cada caractere do nome do meu usuário. Aí eu tenho um loop interno aqui que vai percorrer todas as minhas vogais até o fim delas ali, né? E se esta vogal for igual ao caractere que eu peguei ali do nome, se o que eu tenho ali nas minhas vogais coincidir, for uma vogal, então meu conta vogais vai ser incrementado em 1, indicando que eu tenho uma vogal naquele nome. Faço esse loop até encerrar o que o meu usuário digitou e exibo para ele quantas vogais existem no nome dele. Libero a memória que eu aloquei dinamicamente e encerro meu programa. Vamos ver esse programa sendo executado. Olhem só, vou digitar o meu nome aqui, ó. Eric. Seu nome possui 2 vogais. Realmente, tem aqui o E e o I. Outro nome, vamos lá. Vou digitar aqui Maria. 3 vogais. E assim vai ser com qualquer nome que eu digitar, ou qualquer palavra que eu digitar. Vocês podem fazer também contagem de consoantes, verificar se possui números na palavra digitada pelo usuário e uma série de outras coisas. Então isso daqui é uma base para vocês fazerem outros programas, ok? Ao nosso terceiro programa agora, então, nós vamos começar a ver as funções de manipulação de string que já estão pré-definidas. A gente não precisa ficar inventando a roda de novo, né? A gente já tem coisas prontas, então vamos utilizá-las. O que já tem de função pronta para manipulação de string está na biblioteca string.h, tá? Para esse nosso exemplo, a gente vai utilizar 2 funções. Uma função para contar caracteres e uma outra para concatenar. Para quem não sabe o que é concatenar, é eu juntar aqui, no caso, 2 strings. Eu tenho uma string, por exemplo, o meu nome, e eu quero juntar com o meu sobrenome. Então,
eu uso a função para concatenar. Então eu coloco, aliás, essas duas strings juntas, tá bom? A gente vai entender aqui, ó, mais adiante. Tem uma variável do tipo inteiro chamada tamanho, porque eu também vou contar quantos caracteres o nome da pessoa tem ao todo, com o nome e com o sobrenome. Tenho 3 ponteiros: nome, sobrenome e nome completo. Tenho aqui a alocação dinâmica para armazenar o nome e o sobrenome. Ambos serão vetores de 20 posições. Peço o nome e peço o sobrenome. Em tamanho, eu utilizo o strlen, que vai me retornar quantos caracteres aquela string possui. No caso, eu uso para pegar o tamanho do nome e uso o mais aqui para somar esses caracteres aos caracteres que tiver em sobrenome. Feito isso, eu atribuo a nome completo o nome do usuário, utilizo a minha função strcat, que é para concatenar. strcat recebe a string que eu desejo concatenar algo e o algo que eu desejo concatenar. No caso, eu quero concatenar um nome que eu já tenho aqui ao nome que eu já tenho aqui, né? Um espaço em branco. E depois eu quero concatenar ao nome e ao espaço em branco que eu já tenho aqui o sobrenome. Então vai ficar nome, espaço em branco, sobrenome. Exibo aqui o nome completo e exibo quantos caracteres o nome do meu usuário tem. Libero a memória alocada dinamicamente para nome e para sobrenome e encerro o programa. Vejamos então como o programa vai ser executado. Vejam só. Vou digitar o meu nome e o meu sobrenome. Meu nome, Eric Felipe mostrou junto aqui, concatenado. E o meu nome possui 10 letras. 4 do meu nome e 6 do meu sobrenome. Então está correto. E assim vai ser com qualquer nome que eu digitar. Vamos executar aqui mais uma vez. Ó. Paulo José. Ok? E assim vai ser com qualquer outros nomes aí que vocês digitarem. Ou modifiquem esse programa e vai ser assim com qualquer palavra, qualquer frase aí que vocês quiserem fazer aqui, utilizando esse programa como base. Tudo bem? Bom, por enquanto eu vou encerrar por aqui, só para não ficar muito pesado, né? Não ficar muito exaustiva a videoaula. E aí a gente retoma na nossa próxima videoaula, já vendo novas funções. E a nosso último programa ali tem uma surpresinha para vocês, um tipo de manipulação um pouco mais interessante, vamos dizer assim, para vocês fazerem nos programas de vocês. Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima videoaula. Forte abraço e até lá!